E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da Academia de Duelo, ensinando vocês um tutorial básico de como jogar Yu-Gi-Oh!, começando pelo Speed Duel e depois a gente vai conversando um pouco mais, abrindo para o TCG comum, convencional, né? E comentando também sobre características de cartas, tudo para você que quer aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Agora, ou mesmo para você que quer que algum amigo, namorado, namorada aprenda para jogar com você, você vai, manda essa playlist de vídeos, começando por esse aqui, e ele vai entender tudo o que precisa do jogo, né? Então, sem mais delongas, né? O Yu-Gi-Oh! Em específico, o Speed Duel se joga num campo parecido com esses, né? Em que você tem 3 zonas de monstros. Aqui, 3 zonas de cartas, mágicas e armadilhas. Uma zona de campo. Uma zona para o deck adicional. Uma zona para o seu deck e uma zona para o cemitério. O Speed Duel é um formato reduzido. Significa que o TCG convencional ele vai ter um tamanho ainda maior do que esse para cartas e também outros tipos de mecânica. Como a gente está se focando no Speed Duel aqui, vamos começar falando sobre qual que é o objetivo do jogo. Bom, primeiro, para quem não sabe, Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartinhas, tá? Então tá aqui meu baralho com cartas. O Speed Duel se joga com baralhos de 20 a 30 cartas que vem nessa zona, como eu já falei para vocês aqui. E qual que é o objetivo? Para você ganhar um duelo entre duas pessoas, você e o seu oponente, você precisa ou zerar os pontos de vida dele, que são 4.000 pontos iniciais, ou fazer com que ele consuma todas as cartas do baralho dele até que o baralho acabe e ele não tenha mais cartas para puxar. Então, o duelo acaba, beleza? Para fazer isso, para você zerar os pontos de vida dele, você pode usar cartas que vão ir nas zonas de magias e de armadilhas, ou monstros, né? Esses monstros vão ter o papel de não só destruir os monstros do adversário, mas eles também vão poder atacar os pontos de vida dele. Você pode ver que, por exemplo, esse monstro tem cerca de 1750 de ataque, né? E ele vai ser capaz de destruir, dizimar os pontos de vida do adversário. Em geral, as cartas mágicas, elas vão ter as habilidades de dar suporte a esses monstros ou mesmo permitir buscar interações com os monstros que vão ajudar eles a cumprir seu objetivo. Essa aqui, por exemplo, dá um pouco mais de ataque para o monstro em questão, tá? E aí as cartas armadilhas têm como intuito principalmente atrapalhar, né, o seu adversário de fato atacar os seus pontos de vida ou destruir seus monstros e assim por diante, tá? Então, esse é o básico, né? Você vai interagir nessas zonas aqui toda vez que um monstro é destruído ou que uma carta de magia é consumida, que uma carta de armadilha é destruída ou deixa de funcionar, eles vão para o cemitério. Além disso, quando você invocar um campo, ele vai vir para essa zona. E aqui você tem o deck adicional. O deck adicional funciona para que você consiga colocar cartas que não são convencionalmente do seu deck, como por exemplo os monstros de fusão, como é o caso desse aqui. Essas cartas vão aqui e elas só são acessadas depois de você cumprir certos requisitos, tá certo? Então, basicamente é isso. Você vai poder ler as suas cartinhas, entender os efeitos delas e tentar fazer de alguma forma alguma estratégia que permita você derrotar o seu adversário. Na hora de começar um duelo, você sempre vai fazer o seguinte: você vai procurar um conjunto de dados, você vai jogar, vai conferir o número desse dado, o seu oponente vai jogar também, vai conferir o número do dado. Quem ganhou no dado decide se começa ou não. Ambas as pessoas começam com 4 cartas na mão, que são os recursos que ele vai utilizar para poder tentar vencer o duelo. Ele vai ter algumas fases de batalha, mas isso a gente vai entrar em mais detalhe em outro vídeo,
tal como as diferentes cartas de armadilha, magia e monstro que existem, mas hoje eu quero que você se concentre na ideia de que você começa com 4 cartas e aí a pessoa que passa ao seguinte turno e todos os turnos em sequência, você vai passar a comprar uma carta. Então, comecei o duelo, tenho 4 cartas, vou jogar com essas cartas, passo meu turno pro próximo, o próximo vai comprar a carta dele, ele vai começar com 5 cartas, essa é a vantagem que ele tem por começar em segundo, enquanto que quem começa o jogo, de fato, faz suas interações primeiro. Então, tem esse tipo de vantagem. E aí, a partir disso, a pessoa vai estar construindo a estratégia dela para tentar fazer um campo forte o suficiente para destruir o ponto de vida do adversário. Basicamente isso. Então, recapitulando: zonas de monstros, magias e armadilhas, campo, deck adicional, cemitério e deck. Você quer ganhar do seu oponente através de ou deck out, que é o deck acabar, fim do deck, ou zerar os pontos de vida dele. Zerou os pontos de vida, você ganhou o duelo, vai pro próximo. O duelo é feito em turnos, cada turno você vai ter algumas interações, e você inicia o duelo com 4 cartas, sendo que a cada passagem de turno, no início de um novo turno, a pessoa tem o direito de chegar e comprar mais uma carta do baralho. É isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai estar discutindo os tipos de monstro e o que a gente pode aprender lendo as informações que estão nessas cartas de monstro, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal.